Boa tarde a todos, então. Dando continuidade ao Café da Tarde com a PERS, hoje nós temos o lançamento do livro No Refluxo dos Retornados, Custódio Joaquim de Almeida, o Príncipe Africano de Porto Alegre, com Giovanni de Souza Scherer e Rodrigo de Azevedo Weimer. O Giovanni ele é licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É também professor do Colégio Anchieta e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Tem experiência na área de pesquisa em História, com ênfase em fontes primárias do Poder Judiciário. É pesquisador do século XIX, História do Brasil e Império, atuando principalmente nos seguintes temas: alforrias, liberdade e escravidão de africanos no Rio Grande do Sul. O Rodrigo Weimer é licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Cursou estágio sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e estágio pós-doutoral na Unicinos. Atualmente, ele é historiador do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e professor colaborador no programa de pós-graduação em História da URGS. Seus interesses de pesquisa direcionam-se para a história do pós-abolição, história LGBTQIA+, história oral e memória. Eu passo a palavra agora, então, para o Rodrigo, que vai dar o início à apresentação. Esqueci o microfone, essas coisas que acontecem. Bom, boa tarde para todas, todes e todos. Gostaria de agradecer à direção do Arquivo Público por ter abraçado essa pesquisa e por ter compreendido a relevância social, política, cultural da gente recuperar e entender um pouquinho melhor a história do príncipe Custódio Joaquim de Almeida. Gostaria de agradecer também ao Juliano por estar fazendo a parte técnica dessa live, né? Gostaria de agradecer ao público que está aqui conosco, que está prestigiando esse evento. É uma grande agradecer a Carol, que também está fazendo a mediação. É uma grande satisfação participar desse Café da Tarde com o Arquivo Público, de estar compartilhando essa mesa com o Giovanni, que é um amigo e um colega muito querido, e da gente estar tendo a oportunidade de lançar esse livro, que é um livro que foi praticamente feito todo na pandemia, né? A gente conseguiu vencer distâncias e está produzindo uma coisa que acredito que seja bem legal. E, principalmente, satisfação por estar contribuindo para a gente conhecer melhor uma figura que é tão destacada como o Príncipe Custódio e, ao mesmo tempo, tão lacunar, né? Tanta coisa que a gente não sabe sobre ele e um pouquinho a gente descobriu melhor agora. Então, eu vou começar falando quem é Custódio Joaquim de Almeida, o que se sabe dele e qual é a importância de estudá-lo. Ele é um símbolo da comunidade negra porto-alegrense do Rio Grande do Sul, um símbolo de dignidade e altivez do povo negro, um símbolo de luta antirracista. O príncipe Custódio é tido como mediador entre as comunidades negras pobres e as elites políticas estaduais na virada do século XIX para o século XX. É um ícone de empoderamento negro e não é por acaso que ele se tornou mais conhecido, foi recuperada a memória dele, voltou a se falar do príncipe Custódio na época do governador Colares, né? Isso aí é bem marcante, foi a época de redescoberta do príncipe Custódio, e ele é um mito de origem do batuque, não em todas as casas, mas principalmente nas casas Jeje, ele é tido como um mito de origem do batuque. Mas isso é o que é o príncipe Custódio para nós. Agora, quem que foi o príncipe Custódio, pensando em termos de um personagem histórico? Aí é um personagem que é bem lacunar, que a gente sabe pouca coisa, tem um passado muito opaco, a gente tem poucas informações, e muitas delas não são muito verossímeis. E essas informações lacunares, muitas vezes, elas são sustentadas pela afirmativa de que não existem documentos para investigar o príncipe Custódio.
E aí o historiador, sempre que tem essa história de que não tem documento, que não existe, a gente acende um alerta, né? Será que não existe mesmo? Será que se a gente procurar não vai encontrar? Então, um pouco mobilizados por esse alerta vermelho, né? Por essa coisa de que não existe documento, essa desconfiança de será que não existe, a gente foi atrás. Então, como é que surgiu a nossa pesquisa? Muitos de vocês devem saber que a gente tem aqui no Arquivo Público uma atividade de entrevistas com historiadores rio-grandenses, né, que a gente faz entrevistas e conversa com pesquisadores que acessaram nosso acervo e tal. E numa entrevista com o Giovanni, não me lembro se foi no corpo da entrevista ou se foi numa conversa posterior, ele me contou que estava atrás do Príncipe Custódio, estava querendo descobrir coisas a respeito do Príncipe Custódio e estava procurando nos livros do tabelionato, né, os livros do tabelionato de Porto Alegre. E aí, alguns dias depois, algumas semanas depois, não sei bem, eu resolvi procurar no sistema de busca nominal do Arquivo Público, Custódio Joaquim de Almeida. E eu achei 3 documentos. E é impressionante que se diz que não tem documento sobre o Príncipe Custódio, mas não se procurou no site de busca do arquivo. E durante muito tempo não existia esse site, essa ferramenta de busca, mas a partir do momento que existe, foi possível, então, encontrar 3 processos a respeito dele. Uma sumária criminal, um processo de habeas corpus e uma cobrança judicial de uma dívida que ele teria contraído. Então, com isso surgiu a ideia de produzir um texto a esse respeito e de publicar esses documentos, né? E aí ocorreu um convite para o Giovanni, que foi quem deu origem a essa ideia de ir atrás do Príncipe Custódio, também para Paulo Moreira, mas acabou que a gente abraçou esse projeto, eu e o Giovanni. E por que publicar esses documentos? Porque eles são patrimônio da sociedade gaúcha e principalmente da comunidade negra, né? A gente conhecer melhor o Príncipe Custódio e ter esses documentos disponíveis para quem se interessar, né? Então, a gente está publicando um livro com um estudo sobre o Príncipe Custódio e com esses 3 documentos transcritos. Mas, além disso, a gente aí se entusiasmou, foi atrás e encontrou outros documentos também. Outra busca que foi surpreendentemente fácil foi na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que, aliás, nesse momento foi objeto de ataque, está fora do ar, isso é uma coisa gravíssima. Mas a gente encontrou documentos sobre o Príncipe Custódio também na hemeroteca digital, foi procurar o nome dele e achar, e surgiram amigos e colegas que nos disponibilizaram documentação que eles já vinham pesquisando e discutiram o trabalho conosco. Então, a gente é muito grato a quem compartilhou esses documentos com a gente, que é o Marcos Vinícius de Freitas Rosa, Vinícius Pereira de Oliveira, Lisa Eu Castilho, Luiz Nicolau Parés, João José Reis, Alexandre Douzan Vaz, Norton Correia e Paulo Moreira, que também discutiram o trabalho com a gente, além de compartilhar documentos, enfim, a gente teve uma série de parcerias que tornaram possível esse trabalho. E o que a nossa pesquisa pretende fazer? Lançar novas luzes sobre o Príncipe Custódio enquanto personagem histórico. Nosso papel é investigar a atuação dele como sujeito histórico, e nada mais do que isso. A gente não quer definir o lugar mítico e afro-religioso do Príncipe Custódio, então quem buscar respostas sobre o significado afro-religioso do príncipe não vai encontrar no nosso livro. A gente não tem condições de dizer se o Príncipe Custódio assentou ou não assentou o Bará do Mercado, ou o Bará no Piratini, porque isso compete ao domínio da fé, da religião, e isso aí não nos pertence. A gente até discute o papel do Príncipe Custódio enquanto uma liderança religiosa, mas numa reflexão do que significa ser líder religioso no início do século XX, qual a sua influência, mas não o papel mítico dele. Isso a gente presta nossa reverência, nosso respeito, e não pertence ao domínio desse livro. Mas o que a gente vai constatar é que ele aparece como uma liderança religiosa no século XX.
a partir da segunda década do século XX. Então, ele nem sempre foi aquele líder afro-religioso. Então, a gente procurou tirar de uma linearidade que colocasse o príncipe custódio como uma coisa única desde sempre, que sempre teve aquele papel e aquele destino, né? A gente tentou mapear no tempo a atuação do príncipe. A gente também fez uma história da memória do príncipe custódio, mas principalmente da sua memória política e acadêmica, das apropriações políticas e acadêmicas sobre o príncipe custódio. A gente não fez história oral em casas de batuque, inclusive por condições sanitárias, né, impossível nesse momento. E, então fica isso um indicativo para novos estudos, para novas reflexões, porque a gente parte do princípio de que o conhecimento científico sempre é provisório, né? Então, os estudos que nos precederam são passíveis de reflexão e até de refutação, assim como o nosso estudo também em relação a estudos futuros. Então, agora a gente vai analisar um pouco o documento, o principal documento que a gente achou, os outros, se vocês podem encontrar no livro, podem encontrar a discussão, mas tem um documento em particular que nos ajuda a repensar muitas coisas a respeito do príncipe custódio. Então, por favor, pode exibir o documento. Juliano, por favor. Próximo slide. Bom, isso é um processo criminal, uma sumária criminal, melhor dizendo, de 1885. E aí tem ali o trecho que eu vou ler com vocês, com um termo de informação do crime. O que aconteceu? Aos 4 dias do mês de dezembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Secretaria de Polícia, onde se achava presente o doutor Antônio José Pinto, chefe de polícia interino da província, com medo do Cândido Malester, amanuense da mesma secretaria, servindo de escrivão. Compareceram os praças da Força Policial Egídio Geraldo Pereira e João Luiz Gomes, dizendo que haviam prendido o preto Custódio, em ato de ser este perseguido pelo clamor popular, pelo fato de ter dado com chicote em um indivíduo com quem dito Custódio havia tido uma altercação dentro da venda da rua Duque de Caxias, esquina do General Bento Martins, pertinho ali do arquivo público. Em seguida, o doutor-chefe de polícia passou a interrogar a praça João Luiz Gomes, a qual disse que, achando-se assentado em uma carroça próxima à referida venda, assistiu à altercação havida entre o preso e outro indivíduo, no qual o preso Custódio deu alguns, por favor, golpes de chicote, tendo ele... Não, volta, isso. Golpes de chicote, tendo ele respondente intervindo, uma palavra que eu não consegui transcrever, na intenção de realizar a prisão do negro Custódio, que tratou de escapar-se, correndo pela rua do General Bento Martins abaixo, sendo afinal preso logo de abaixo do edifício dessa secretaria, em uma casa em que o mesmo preso entrou violentamente, para escapar-se da prisão, tendo o dono da casa franqueado a entrada, procedimento este que ele respondente teve por ser taça da seção policial, julgar de seu dever prender o ofensor. Então, a gente vê aqui uma coisa muito interessante, que o príncipe Custódio, ele andava na cidade, ele foi numa bodega, num armazém, com um chicote. Isso tem a ver com o papel dele, como a atuação dele, ele tinha uma atuação nas corridas de cavalo, né, com certeza tem a ver com isso, mas também tem a ver com uma postura de autoridade. Né? Ele andava com chicote, ele andava com um instrumento que lhe conferia uma autoridade. E por que ocorreu essa briga? Depois a gente vai descobrir, lendo o processo, de que a briga aconteceu porque esse português, o Ernesto Leal, estimulou o dono da venda a não vender vinho do príncipe Custódio e teria feito uma série de ofensas racistas e afirmações ofensivas contra o príncipe Custódio. Ele se indignou, então agrediu ele com chicote. Os dois foram presos,
mas o príncipe Custódio permaneceu vários dias na prisão, inclusive por isso tem o processo de habeas corpus, e o português foi liberado na mesma noite. E o que esse processo tem a nos dizer? Em primeiro lugar, ele reforça aquela ideia inicial de que o príncipe Custódio é um símbolo da dignidade, um símbolo antirracista. Isso aí é muito marcante nesse processo. Por favor, passa para o próximo. Mas, além disso, poderia se perguntar, tá, mas não pode ser um homônimo, não pode ser uma pessoa com o mesmo nome? Mas aqui nesse trecho diz, é um depoimento de José Francisco da Silva, diz, respondeu que não o conhece, e sem saber se foi preso, sendo, porém, certo que somente viu ser conduzido preso o acusado Custódio, conhecido por Príncipe, acompanhando também o empregado da polícia, João Pereira Machado. Então, realmente, ele já era reconhecido como Príncipe em 1885, e não há dúvidas quanto à identidade desse sujeito que a gente encontrou no processo criminal, né? É ele. Pode passar para o próximo? Mas aí a gente é obrigado a repensar uma série de coisas sobre o príncipe Custódio a partir desse documento, e de outros também que a gente achou. Primeira coisa é que esse documento é de 1885, sendo que geralmente se diz que o príncipe Custódio chegou em Porto Alegre na virada do século XIX para o século XX. Isso aí não confere, de acordo com esse documento, porque antes do fim da escravidão ele já estava estabelecido em Porto Alegre, ele estava estabelecido na Praia do Riacho, que ali é onde hoje é o Washington Luiz, que é uma região que era bem pobre na ocasião. Por favor, passa para o próximo. Bom, isso aqui é o auto de qualificação do príncipe Custódio. Para quem não tem experiência com documentos judiciais, o auto de qualificação sempre precede um depoimento e vai dizer as características pessoais do depoente ou do réu, né? E aqui no depoimento do príncipe Custódio, a gente vê uma série de informações que nos obrigam a repensar muitas coisas que a gente estava acostumado a saber sobre o príncipe Custódio. Qual o seu nome? Respondeu chamar-se Custódio Joaquim de Almeida. Filiação, filho de Joaquim de Almeida. O Giovanni vai explicar um pouquinho melhor para vocês quem foi o Joaquim de Almeida, mas aqui a gente vê claramente, o Joaquim de Almeida, ele era um agudá, né, um forro brasileiro que retornou para a África. Então, isso explica o título do nosso livro, No Refluxo dos Retornados, né, Joaquim de Almeida retornou para a África, para o Golfo da Guiné, e Custódio retornou para o Brasil. Então, é no refluxo dos retornados. E, além disso, isso nos leva a crer que se existe algum vínculo de parentesco genealógico do Custódio com a nobreza africana, com a nobreza do Daomé, esse vínculo é por ramo materno. A gente não conseguiu identificar o nome da mãe do Custódio Joaquim de Almeida, mas se existe algum vínculo, é por parte de mãe, não de pai. E o fato dele ser filho de Joaquim de Almeida faz muito sentido, porque essa prática dos filhos herdarem o nome dos pais como segundo termo de um nome composto é uma prática muito comum. Filiação, estado e idade. 32 anos de idade. Se diz geralmente que o príncipe Custódio nasceu em 1831. Mas, num processo de 85, ele diz que tem 32 anos de idade. Então, ele nasceu no início dos anos 1850, 20 anos depois do que se acreditava que ele teria nascido, né? Então, isso muda também bastante coisa. Ele veio mais cedo do que se acreditava e era mais novo do que se acreditava. Nacionalidade, se coloca como tanoeiro. Nacionalidade, se coloca como africano, um africano genérico. Profissão, tanoeiro, então ele tinha uma ocupação especializada, então não é um ofício artesanal, é um ofício que exige especialização, mas não era alguém que vivia de subsídios da coroa inglesa, como se costuma dizer,
né? Isso aí não bate também. E nascido em Ajudá. Geralmente se diz que o príncipe Custódio ele teria nascido no reino do Benin, no antigo reino do Benin, que fica onde hoje é a Nigéria. Mas ele declara nesse processo que ele nasceu em Ajudá, né, que é no reino do Daomé. Então é um lugar diferente, em outro lugar. Então, por isso, não bate, tanto em termos geográficos como cronológicos, a afirmação que ele seria o Zanleleu Kisi Erupé, o nome do príncipe africano ao qual ele tem sido identificado. Né? Por quê? Porque não bate em termos geográficos, porque ele era do Daomé, não do Benin, e não bate em termos cronológicos também, porque ele nasceu no início dos anos 1850 e o pai do Ozão Lelê nasceu em 1857. Então não é nem que ele nasceu antes desse cara que ele é identificado, desse rei que ele é identificado. Ele nasceu antes do pai do rei com quem ele foi identificado. Então tem um deslocamento de datação de 2 gerações. Né? Então tem uma coisa que não fecha cronologicamente. Né? Então, uma coisa também importante, um documento que a gente encontrou, uma reportagem de jornal que diz que o príncipe Custódio, uma reportagem bem ofensiva, bem agressiva, diz que ele é o príncipe dos batuqueiros, que ele faz macumba e não sei o quê, e aí ele vai se defender no jornal. Ele vai dizer que não é nada disso, e ele diz que veio muito moço para essa generosa terra. Então, se a gente supusesse que ele nasceu em 1831 e veio para cá em 1899, 1900, ele veio com 60, 70 anos, né? E não bate, né? Ele veio moço para essa generosa terra. Então, outras fontes mais seguras dizem que ele veio nos anos 1860. E aí, se ele nasceu em 1850, faz bem mais sentido, porque ele veio novo, como ele diz. Então, por enquanto é isso, eu passo a palavra para o Giovanni, que ele vai falar um pouco melhor sobre o contexto africano do Custódio, sobre Joaquim de Almeida. Boa tarde. Me escutam bem aí, por favor? Rodrigo, se puder confirmar para mim, me escutam bem, Rodrigo? Sim, tá. Muito obrigado. Então, eu gostaria de começar a minha parte. Primeiro, agradecer também ao meu colega e amigo Rodrigo, aí, né? Dizer que tem sido um prazer aí conviver contigo e dividir essas descobertas a respeito do príncipe. Gostaria de agradecer ao arquivo, né, por acolher também a nossa iniciativa de trabalhar com o príncipe Custódio, né, todo o pessoal do arquivo, os funcionários, onde eu trabalhei. Gostaria de também agradecer aos meus colegas Gabriel Albino, né, que certamente me ouviram falando dessa escola municipal aqui de Porto Alegre, me ouviram falando dessa história, e aos colegas do Colégio Anchieta, que também me ouviram, né, falando bastante a respeito do príncipe Custódio, e aos meus irmãos lá da família Africanamente, lá a Escola de Capoeira aqui de Porto Alegre. Então, dentro da nossa combinação aqui, o Rodrigo, pensamos então em falar um pouco do contexto africano do príncipe Custódio, que reflete um pouco a maneira como a gente foi construindo o texto, né, que a gente está apresentando. Então, eu vou tentar aqui apresentar e vou pedir que o Juliano coloque ali o slide, que tem um mapa ali de parte do continente africano, e eu vou, a partir desse mapa, começar a falar do pai do príncipe Custódio, que esse documento, esse aí mesmo, né, é um documento que ele vai aproximar. Essa é a região da costa ocidental da África, né, região que hoje em dia compreende ali o que a gente conhece como Togo, Nigéria, né, Togo, Nigéria e também ali parte de outros países, mas principalmente o que a gente chamava naquela época então, de Baía do Benin. Né? Tu pode passar para o próximo mapa ali, por favor. Esse mapa, então, com os nomes mais da época em que o Custódio veio de lá, né, ou que nasceu, né, filho do Joaquim de Almeida. Então, nesse ponto aqui, é importante a gente falar
quem foi o Joaquim de Almeida, né? O Rodrigo ali pontou rapidamente, e talvez a importância do pai do Custódio nessa área da África fez com que ele acionasse o nome do pai no momento que estava sendo preso aqui em Porto Alegre, porque o pai dele foi um homem realmente muito poderoso e rico, né? Tanto na Bahia como na Costa da Mina, que foi para onde ele voltou, né? Então, o que aconteceu com o pai do Custódio? O pai do Custódio ele foi um homem que provavelmente foi escravizado entre a década de 10 ali, do século XIX, final da década de 10, quando se estava desmantelando o reino de Oió, que era um reino que ficava ali perto daquela região onde o mapa está mostrando ali, New Calabar, ali, próxima dessa região mais internamente ali, um reino poderoso no continente africano, que foi desmantelado e milhares de africanos que vieram para o Brasil. Nesse processo, o pai do Custódio foi escravizado por um homem chamado Manuel Joaquim de Almeida, do qual ele herdou o nome Joaquim de Almeida, um homem pardo de Pernambuco. Nos anos seguintes, na vida dele, a vida dele na Bahia, ele se torna o braço direito, do Manuel Joaquim de Almeida, muito provavelmente por ele ser hábil em línguas ou a língua geral da costa, né? Ele era um homem que tinha um conhecimento de línguas faladas no comércio de escravizados na Costa da Mina. A Costa da Mina, para quem nunca ouviu falar, é uma das regiões que mais trouxeram escravos para as Américas na história do tráfico de escravos. Então a gente está falando ali do coração do tráfico de escravos na primeira metade do século XIX. E o Joaquim de Almeida, o pai do príncipe Custódio, então num primeiro momento ele se torna o braço direito desse homem que era um importante traficante de escravos entre a Baía do Benim e a região da Bahia, e logo em seguida, alguns anos depois, ele consegue a sua alforria. Na década de 20, ele já é um liberto, ou forro ali, como o Rodrigo disse anteriormente. E ele começa, então, a construir a sua fortuna como capitão de navios escravistas, né? Ou navios tumbeiros, outra forma como eles eram chamados. E ele tem, então, o que a gente podia chamar de conexões atlânticas, né, o Joaquim de Almeida. O Joaquim de Almeida, então, ele vai percorrer regiões entre toda a Costa da Mina, ali onde diz Costa do Ouro, Costa dos Escravos. Ele tinha conexões com várias lideranças desse lugar, com Cuba, com Pernambuco e com vários outros comerciantes importantes que também comerciavam nessas regiões e vinham de outras regiões do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul. Passando alguns anos, o Joaquim de Almeida, depois de ter uma boa riqueza acumulada, ele então passa a sofrer um contexto de perseguição aos africanos aqui no Brasil, que segue logo após ao levante dos malês em 1835 na Bahia. Para quem não conhece esse levante foi muito importante, mas ele era capitaneado por africanos de origem muçulmana, mas mais importante nesse contexto que a gente está falando é, então, as consequências, a repressão a esse evento. Porque Joaquim de Almeida, junto com milhares de outros africanos, e aqui eu estou usando o termo milhares porque são milhares realmente, eles passam, então, a ser perseguidos pelas autoridades brasileiras. Há uma série de medidas criadas pelas autoridades brasileiras que dificultam a vida dos libertos africanos. Nós não estamos falando dos escravizados mais, mas todos os africanos que eram livres, já libertos, né, que tinham passado da condição de escravo para a condição de livre, na sociedade brasileira passam a ser perseguidos. E mesmo um homem rico, poderoso como Joaquim de Almeida, decide capitanear, então, uma volta ao continente africano. E passam a ser conhecidos no litoral como agudás. Juliano, poderia passar o próximo slide, por favor? Então, esse aqui é o forte português de Uidá, é uma das formas como era chamada a cidade de Ajudá, né, da qual o príncipe Custódio se diz natural. Ela tem várias outras formas de ser chamados, o que demonstra o caráter cosmopolita dessa cidade.
né? Essa cidade ela teve ocupações inglesas, francesas e do próprio Daomé, né, que é o reino poderoso da região da costa ocidental que vai tomar realmente essa região. Então, o pai do Custódio, ao retornar ao continente africano, ele vai se tornar, então, o que a gente pode chamar um homem ligado ao tráfico de forma, assim, não necessariamente como um capitão, ele deixa de ser um capitão e passa a trabalhar nos intercâmbios ali, nas redes comerciais ali interna, que vai da captura à venda e a venda até os navios negreiros. E ele passa a ser realmente muito importante. Provavelmente ele deve ter sido recepcionado pelo famoso traficante de escravos Francisco Félix de Souza, o Xaxá, né? E alguns autores apontam o Joaquim de Almeida, na cidade de Ajudá, como o homem mais rico da cidade logo após a morte do Francisco Félix de Souza, como se ele fosse um herdeiro dessa posição no tráfico de escravos naquela região. No entanto, ele não foi somente um traficante em Ajudá, ele tinha outros lugares onde ele ocupava. Principalmente, a gente poderia dizer que um dos seus principais centros de atividade era Ajudá, essa cidade que era importantíssima no tráfico de escravos, mas uma cidadezinha menor, uma vila próxima a Ajudá, chamada Agué. Nessa vila de Agué, que tem 6 mil habitantes até hoje, né, ela não teve grande variação populacional, Joaquim de Almeida, o pai do Custódio, ele é conhecido por ter criado uma capela cristã, segundo Pierre Verger e outros vários autores, né? Então ele é visto como quem instaura ou reforma essa capela cristã entre 1835 e 1845. Então, os principais lugares de onde vem o pai dele é essa região de Agué e Ajudá. Mas ele passa a ser visto como um dos principais patriarcas dessa que a gente vai chamar o grupo dos agudás, que até hoje em dia se reúnem em torno de valores e de uma cultura brasileira. Aí que entra um momento de grande, digamos assim, surpresa, né, para alguns durante muito tempo, né? Hoje em dia eles já são bem conhecidos, né? Mas para o público que não conhece, os agudás são, então, africanos que, uma vez escravizados, vieram para o Brasil, uma vez libertos, retornaram à África, e no momento que retornam à África, a África já está modificada e eles ocupam, então, um outro lugar. Eles passam a ser vistos no continente africano como brasileiros. Identidade que eles preservam até os dias de hoje. Por isso, uma das ideias que nós temos é que Joaquim de Almeida e depois o seu filho Custódio, Joaquim de Almeida, deve ter sido batizado em português. Custódio Joaquim de Almeida não deve ter tido um nome africano, né? Ao contrário do seu pai, que teve um nome africano. Tá? O Joaquim de Almeida tinha um nome de batismo africano. No caso do Custódio, ele já deve ter sido batizado como outros. Nós temos os livros de batismo, não encontramos ainda o registro do Custódio, mas há nomes portugueses. E eles eram conhecidos também por falar português nessa região. Então, uma das ideias de que Custódio não sabia o português quando chegou aqui, isso é realmente muito difícil de ter acontecido. Se ele não soubesse falar, ele ao menos já estava acostumado, porque o português era a língua franca, né? A língua do comércio nessa região de Ajudá. Se pudesse passar para o próximo slide, por favor. Então, o pai né, voltando ao pai, né, aqui nós estamos vendo o monumento à memória do Joaquim de Almeida, na cidade de Agué, né, ali diz Joaquim de Almeida, dito Joque. Uma outra maneira que ele era chamado era Zoqui Azata, Joaquim do Chapéu de Palha. Ele é comemorado tanto em Agué, como também no Togo, né, como uma pessoa realmente muito importante para a fundação dessa família. Dessa família, não, desse clã, digamos assim, desse grupo, que são os agudás. São de diversas famílias com sobrenomes brasileiros, né? Almeida é somente um deles, também tem os de Souza, que viriam do Francisco Félix de Souza. E daí a ideia, então, dos retornados do Brasil. Os agudás seriam os retornados do Brasil, por vezes os cubanos também teriam se associado a esses retornados, mas nós temos retornados de vários outros países, e cada um deles com nomenclaturas diferentes
e também, dependendo da região que retornaram para o continente africano, também eles receberam formas diferentes de serem denominados, né? Criaram identidades em torno do lugar de onde vieram da América. Mas nós temos, então, retornados cubanos, colombianos e também norte-americanos ou estadunidenses, né, que retornaram ao continente africano, ali para a região do Togo, do Benin, da Nigéria, mas também algumas regiões da África Central Atlântica. Todos eles seriam, então, chamados de retornados, de uma forma geral, né, como a historiografia os entende. Então, o custódio ele estaria, então, por isso, o título do nosso livro, no refluxo, né? Ele vai voltar ao Brasil e nós ainda não temos uma certeza a respeito dessas questões que levaram o custódio a retornar. Mas, só finalizando, então, assim, aspectos sobre o pai dele, o Pierre Verger o estuda, né, e vários outros autores, o Nicolau Pares, o Milton Guran também, fala a respeito do Joaquim de Almeida, né? Ele aparece em várias obras, o Joaquim de Almeida, e o Pierre Verger entende, então, a sua trajetória como um retorno aos valores africanos, né? Ele, apesar de cristão, ele vai fazer um cristianismo muito diferenciado e ele vai desenvolver uma poligamia, ele vai ter dezenas de mulheres, o que era muito comum aos homens poderosos daquela região na época. Entre essas mulheres, uma delas foi a mãe do custódio, a qual a gente ainda não encontrou exatamente, a gente só sabe que ele teria nascido em Ajudá de acordo com aquele documento. Ainda estamos em busca, né, dessa mãe do custódio, tá? Poderia passar ali para o próximo slide, por favor. Então, após a morte do pai, aqui a gente está vendo uma imagem daí já de Porto Alegre, da região próxima da região onde Custódio brigou com Ernesto Leal, o português ali que o Rodrigo falou no início da nossa fala aqui, né? Então, depois de voltar para Porto Alegre, a gente tem ali talvez uma grande lacuna que a gente vai tentar resolver nos próximos anos, né? Eu vou tentar resolver aí, continuar pesquisando a respeito dessa retorno do Custódio. O pai dele morre em 1857. Custódio deveria ter apenas em torno de 5 anos, era uma criança, né? Em torno de 5, 6 anos de idade, no máximo 7, talvez. Ele era uma criança quando o pai dele morre. Então, a ideia inicial de que Custódio vem em torno de alguma questão do Império Britânico não tem qualquer fundamento, assim, né, em termos da sua real motivação que fez com que ele retornasse, ou viesse para o Brasil, né? Ele, no caso, não retornaria, né? Quem retornaria seria o pai dele. Ele veio para o Brasil, né? A gente ainda não sabe exatamente o que motivou, mas nós temos algumas hipóteses e alguns caminhos dos quais a gente imagina que não devem se afastar muito as motivações que levaram Custódio a vir para o Brasil. Primeiro que a gente pensa que, após a morte do pai dele, ele foi morto jogando damas, ao que consta, na praia de Agüé, foi envenenado, porque era considerado um homem muito forte, né, e que era temido no enfrentamento físico. Então, o rival dele o envenena, chamado Pedro Cojo, e começa a atacar as suas propriedades no litoral africano. Então, o Custódio, em algum momento entre 1857 e a década de 60, por algum motivo que pode estar ligado a esses ataques que sofreram as propriedades dele, mas também, então teria uma razão diretamente ligada à morte, comercial ali, das ligações do pai dele, algumas ligações comerciais com traficantes, comerciantes, não somente traficantes, mas comerciantes de produtos outros, né, da região da Bahia, que podem ter feito alguma conexão pela qual Custódio veio para o Brasil. No entanto, tem uma motivação religiosa que a gente pode entender também como bem importante para esse retorno do Custódio para o Brasil. O Custódio, reconhecidamente, ele era filho de Sapatá, né, o Vodum, com que ele tinha uma ligação, né, ou o orixá, né, o Vodum Chapanã, o orixá Chapanã, né, o Vodum Sapatá. Esse Vodum, na costa do Daomé, ele era perseguido pelos reis do Daomé. Ele era entendido como um vodú que representava uma rebeldia frente ao poder religioso do Daomé, o poder do Dadá do Daomé, ou seja, o rei do Daomé. Os sacerdotes do Vodum Sapatá, do qual Custódio
teria uma ligação, talvez por mãe, nós não sabemos ainda exatamente, mas certamente ele teria, pelos relatos daqui da comunidade afro-religiosa aqui do Rio Grande do Sul. Essa religiosidade no Daomé era vista como subversiva, né? Porque o Sapatá ele era visto como verdadeiro rei da terra. E nesse sentido, o culto ao Sapatá, o orixá da varíola, né, às vezes chamado aqui também, ele vai ser proibido de tempos em tempos na costa do Daomé. E no momento em que Custódio nasceu, havia um contexto de perseguição às pessoas ligadas ao culto do voodoo Sapatá. Isso pode ter levado, de alguma maneira, à migração, talvez, da sua família, parte da sua família, na qual ele tenha embarcado junto. Algumas outras possibilidades também estão sendo levantadas por nós, né? E ao chegar aqui no Brasil, nós imaginamos, né, a partir de alguns contatos e alguns documentos referente a outros agudás, que ele pode ter entrado com um passaporte britânico, porque há registros na Bahia de súditos portugueses, negros, pretos, com a linguajar da época, entrando com passaportes britânicos emitidos pela diplomacia britânica que vivia na região do Daomé. Isso é, então, um forte indício dessa ligação com o mundo britânico que se fala do príncipe Custódio, que nós não encontramos nenhuma comprovação quando se dizia que o príncipe Custódio teria vindo para cá e receberia uma bolsa mensal, né, uma mesada do Império Britânico, que também nunca encontrou nenhum fundamento assim na documentação pesquisada pelo Alberto da Costa e Silva. Tá? A gente vai indo assim para os finalmente assim, dessas hipóteses assim, a respeito da vinda do Custódio. A gente gostaria de deixar, então, um contexto mais evidente, mas a gente também entende que é um convite para as pessoas lerem o livro, né, Rodrigo? Então, nós temos mais uma imagem aí que mostra o local onde o Custódio, se o Juliano puder passar, temos mais uma imagem do local onde foi a residência, atualmente, onde está o edifício, onde era a antiga residência do Custódio, na Lopo Gonçalves. Nós vamos permanecer aqui, podendo conversar, dialogar a respeito do livro. Eu sei que o Rodrigo gostaria de falar a respeito, então, de como nós entendemos a volta do Custódio aqui para a região, né, a chegada do Custódio em Porto Alegre e a construção dessa ideia de príncipe dele aqui. Pode ser, Rodrigo? E daí eu vou encerrando aqui a minha parte, depois a gente pode entrar e debater mais um pouco. Bom, vocês devem estar, então, se perguntando, talvez, mas então esses caras estão dizendo que o Custódio não era um príncipe. Não é isso, gente. Ele era um príncipe, ele era reconhecido como príncipe, ele era visto como príncipe. O que a gente está dizendo é que, por isso é o subtítulo do nosso livro, né? O príncipe africano de Porto Alegre. Ele era um príncipe africano da cidade, um príncipe do povo. Ele é um príncipe do Riacho, dos Campos da Redenção, que são outros endereços também do príncipe Custódio que a gente descobriu, né? Porque geralmente se falava apenas da Cidade Baixa, da Lopo Gonçalves, mas ele era o príncipe do Riacho, dos Campos da Redenção, da Cidade Baixa. Ele construiu essa autoridade entre os populares da cidade. E, nesse sentido, ele é um príncipe. Ele é uma liderança política, construiu sua legitimidade na cidade, entre outras coisas, pela sua atuação no turf, né? Ele participava das corridas de cavalo, esse processo de endividamento, ele se endividou para comprar ações no Aras, né? Então, isso aí representa muito mais um capital social, um capital político, em termos de influência, do que um capital econômico, né? E aí ele foi cobrado judicialmente para que pagasse essa dívida. Então, ele tem essa atuação no turf, ele é reconhecido, a gente encontra nos jornais o reconhecimento dessa atuação, ele procura nos jornais um cavalo que fugiu, esse tipo de coisa aparece. E nisso ele constrói uma legitimidade social que é reconhecida pela elite, e ele se coloca como intermediário entre as demandas populares e as demandas da elite. Então, tem trabalhos, inclusive, que colocam, ele não contribuiu para os populares, porque ele estava mais próximo da elite. A gente não concorda muito com essa visão. A gente concorda que, enquanto um intermediário, ele conseguiu benefício, sim, para a comunidade. Então, isso é bom que se diga, é bom que se coloque.
né? E essa liderança religiosa, a gente tenta evitar colocar como uma coisa dada, uma coisa, como é que eu vou dizer? Uma coisa pressuposta e já dada e naturalizada. Isso faz parte de um processo de construção social. Isso não significa que ele não tivesse sua fé religiosa, que ele não professasse a sua crença no Chapanã, que é considerado o orixá associado a ele. Inclusive, num necrológio de algum dos jornais, não me lembro qual, mas ele é associado a algum, não é, ele é o Chapanã. Com certeza ele tinha essas crenças, mas ele vai se destacar publicamente como uma liderança afro-religiosa, só vai aparecer isso nos jornais a partir da segunda década do século XX. Antes disso, ele é um cara que está envolvido no turf, é outra coisa. Então, ele passa por um processo também que a gente tem que mapear cronologicamente. Então, ele assumir um título de nobreza não é uma coisa inédita, não é uma coisa irreal, não é uma coisa incomum. Outras lideranças africanas no Novo Mundo também assumiram títulos de nobreza. Por exemplo, nas Congadas tem reis, né? O Dom Obá II, que é tão conhecido na historiografia, ele tem um título que ele é assumido e é reconhecido pelo povo como um título de nobreza, né? E é nesse sentido que a gente vê a nobreza do príncipe custódio, como alguém que é reconhecido pelo povo como tal. E outra coisa também que a gente queria assinalar é que no obituário dele, na certidão de óbito, diz que ele tinha 100 anos. Isso também não nos leva a subtrair simplesmente a data do falecimento e subtrair 100 anos e chegar à data do nascimento, porque isso não confere com o que a gente pesquisou, e o centenário muitas vezes representa muito mais uma posição de respeitabilidade, de autoridade, de construção de uma legitimidade, né? Ele tem essa legitimidade porque ele é um ancião respeitado como tal, e por isso ele é visto como alguém que tem 100 anos, e não o contrário, né? Então, um pouco isso, a gente vê o príncipe Custódio como um príncipe africano de Porto Alegre, do povo de Porto Alegre, e nesse sentido ele atualiza também os significados que se atribuem a ele hoje em dia, né? Porque, quer dizer, hoje em dia se atualizam esses significados, porque se reconhece no príncipe Custódio um símbolo de luta, um símbolo afro-religioso, e a gente acredita que isso em nenhum momento tem a ver com o nosso trabalho. O nosso trabalho é de reconstituir um sujeito histórico, um personagem histórico. E é isso que a gente está fazendo, e espero que vocês tenham se sentido estimulados para ler o livro e ver os documentos que estão ali e conhecer um pouquinho melhor o príncipe Custódio também. Então, né, enquanto o pessoal do chat ainda está um pouco tímido, quero fazer algumas colocações, né, e até uma pergunta também. Primeiro, parabenizar, né, os colegas, né, parabenizar o Rodrigo, o Giovanni, dizer que desde quando eu comecei a trabalhar no arquivo, a história do príncipe ela já faz parte, né, do imaginário da capital. A gente entra no arquivo público, acaba ouvindo falar que existem documentos ali sobre o príncipe, então poder saber um pouquinho mais sobre a história dele, né, eu li o livro, gostei bastante, foi muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para o Giovanni diretamente, né, que no início o Rodrigo comentou, se não me engano, que tu estava procurando nos tabelionatos alguma coisa a respeito dele, se tu chegaste a encontrar algo. E para os dois, né, para o Rodrigo e para o Giovanni, perguntar, primeiro, né, então fazer um pouco
falar um pouco do nosso trabalho do arquivo, né, e dizer como é importante, às vezes, o que aparece para a população dos trabalhos de instituições de memória sempre é mais a questão da pesquisa em si, mas que tem todo um trabalho por trás, né, o trabalho de gestão da documentação, e no caso do arquivo a gente tem ali desde mais ou menos 2005 um processo de indexação de dados no nosso sistema, que acredito que foi o que ajudou vocês bastante a encontrar, né, esses novos documentos que possibilitaram, né, a revisão de alguns dados, algumas datas sobre o príncipe, né, a questão da idade, da vinda ou não dele em determinado momento, e perguntar para vocês, assim, qual é a diferença, assim, em geral, não só no arquivo público, mas em outras instituições que vocês notam quando se tem essa indexação de dados já. Não só a questão de já ter documentos digitalizados, que às vezes é a expectativa de todo mundo, né? Mas ter dados indexados. O que vocês notam? Imagino que os dois já estão na pesquisa, talvez desde o início ali dos 2000. Qual é a diferença que vocês notam, assim, de ter essa indexação de dados já disponível em várias instituições? Não sei quem prefere começar. Acho que eu posso começar, né, Rodrigo? Fazendo aí já que tu tá. Respondendo a tua pergunta, Carolina, primeiro, obrigado, né, pela pergunta, obrigado por ter lido o livro, que bom que tu gostou. Sobre os tabelionatos, realmente eu não encontrei nada, Carolina. Não, o que acontece, né? O que eu procurava nos tabelionatos? Eu procurava de acordo com essa versão tradicional, né? Eu ainda talvez procure outra coisa, mas agora em outro sentido. Porque se dizia, então, que o príncipe custódio havia chegado muito tempo antes, passado por Rio Grande e por Bagé, e que ele era um homem muito rico, né? Então, o que eu procurava, né? Como eu pesquisei na minha dissertação de mestrado do Rio Grande, daí que surge meu primeiro momento de interesse pelo príncipe custódio. Eu imaginava, o príncipe custódio comprou uma casa em Rio Grande, o príncipe custódio comprou algum material e eu vou encontrar ele transmitindo, comprando alguma coisa num registro de escritura, né? Algum momento eu vou encontrá-lo, né? Então eu ficava olhando folha por folha né? Até respondendo ali a tua ideia da indexação, né? Eu olhava folha por folha para ver se eu encontrava alguma coisa em Rio Grande. Nunca encontrei. Depois eu procurei em Bagé. Nunca encontrei. E daí dei essa fala que eu falei pro Rodrigo. Rodrigo, quando eu sou professor de educação básica, né? Então, quando eu tinha alguma brecha na minha agenda, eu ia para o arquivo e ficava lá folheando. Mas nunca encontrei nada. E o Rodrigo usou daí os instrumentos que eu já nem sabia que existiam ainda, né? Porque ele foi entre a minha saída e esse momento agora de procura digital, né? E isso foi fundamental, porque ele encontrou um documento que, inclusive, o Paulo Moreira já havia analisado. Mas essa versão do príncipe custódio, de que ele havia chegado após ali a virada do século XIX, 99, 1901, ela era tão forte que nem mesmo Paulo, que é um dos pesquisadores mais detalhistas, né, que me ensinou a ser detalhista, o Paulo, que é um dos mais experientes que a gente conhece, ele não se deu conta que seria o custódio Joaquim de Almeida, que era o príncipe custódio, né, e ele nos falou isso, quando a gente falou, o Rodrigo falou, Rodrigo, ele disse, eu já tinha encontrado esse documento, Rodrigo, né? E a gente foi no livro dele, que é a tese de doutorado dele está lá, né? Ele relata esse caso envolvendo, né? Mas até então ele não tinha se dado conta que era o príncipe custódio. Então, é uma história muito forte, né? Ainda. Essa versão tradicional, ela está muito forte e às vezes ela nos dá pistas, e agora a gente tem pelo menos agora a partir desse fio, a gente parece que encontrou um fio da meada para encontrar uma série de outras pistas que ainda podem fazer a gente aprofundar essa compreensão do príncipe custódio, né? E daí, respondendo a tua segunda questão ali, né? As diferenças que a gente nota, assim, eu não conheço, assim, tantas outras instituições, eu conheço mais as instituições aqui do Estado, né? Mas ela nos dá muito trabalho, principalmente para quem faz buscas nominativas, né, Caroline? Que é quando a gente procura nomes, pessoas que a gente já conhece, então isso realmente, ela faz toda a diferença, né? Hoje em dia, a gente pode fazer buscas tendo nomes das pessoas, né? Nomes de lideranças, personagens que a gente está procurando, que a gente já conhece, nome, sobrenome, a gente pode fazer buscas no arquivo. E isso realmente ele é sensacional, inclusive ele vai permitir que surjam novas pesquisas envolvendo, né, pesquisas de microhistória, trajetórias, né? Basta a gente ter um conhecimento ali a respeito desses nomes, a gente encontra uma série de documentações que o arquivo
está fazendo esse trabalho que é sensacional. Uma outra coisa que o arquivo tem é essa centralização, né? O arquivo centraliza uma série de documentos, né, que normalmente em outros lugares os pesquisadores têm que ir em diversas instituições, o que dá muito trabalho, né? E o próprio documento da escravidão, né, entre outros instrumentos que o arquivo tem produzindo ao longo do tempo, ele auxilia a pesquisa e permite que historiadores de lugares diferentes, eles podem em algum momento, e é importante vir na instituição pesquisar, mas permite que ele tenha um acesso a um manancial de fontes realmente muito rica, né? Trabalhar com história quantitativa, e algumas histórias, pegar ali o detalhe, o nome, e te permitir que tu saiba que tem aquele documento no arquivo, né? O que vai te poupar, de repente, uma viagem, que isso né? Além de um investimento de capital, é um investimento de tempo, né? Uma coisa é quem é porto-alegrense, né? No caso como eu, Rodrigo, né? As pessoas que moram no interior do estado, ou até mesmo em outros estados, né? Se tu permite que eles saibam se as documentações estão ali, o nome, isso é realmente fantástico, né? É um grande avanço, assim, para facilitar o pesquisador, né? De história, genealogia, entre outras coisas, né? É isso. Queria falar um pouco também sobre essa coisa da indexação, que assim, ó, foi o que nos permitiu, né, encontrar o Príncipe Custódio. Sem isso, a gente não teria encontrado. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que os trabalhos que nos precederam não tinham, né, disponíveis essas ferramentas de busca. Isso é importante que se diga, é importante que se coloque. A gente conseguiu chegar onde estamos porque existem essas ferramentas. Isso não significa que, bom, se construíram versões equivocadas sobre o Príncipe Custódio, isso aconteceu, né? Mas, de fato, não existiam ferramentas de busca como hoje temos disponíveis. Né? Então, inclusive, essas ferramentas de busca estão sendo aprimoradas, aprofundadas, continuadas, não é um trabalho concluído, não são todas as comarcas que foram feitas, né, foram cadastradas no sistema, mas Porto Alegre foi uma das primeiras. Então, é surpreendente que anteriormente ninguém tenha procurado o Príncipe Custódio na ferramenta de busca. Né? Então, se criou uma ideia assim, de que não tem fonte, e essa ideia de que não tem fonte sobre qualquer coisa é muito nociva, porque as pessoas se acostumam à ideia de que não existe fonte, e aí não se vai atrás, não se procura. Eu realmente fiquei muito espantado quando encontrei, né, o Príncipe Custódio, mas como assim, não tinha fonte? Né? Então, mas é isso, né? Outras gerações não tiveram as ferramentas de busca que nós temos. Né? Isso é sempre necessário colocar. Tem mais duas perguntas aqui no chat, então eu vou passar para vocês. Acho que elas são gerais, né? Não são específicas para nenhum dos dois. Uma é da Melina Perussato, né? Que parabeniza o trabalho de vocês, assim como diversas outras pessoas, né? E fala que o livro certamente vai contribuir para a construção de práticas de ensino de história pública em perspectiva antirracista. Ainda que não seja o objetivo do livro, ela pergunta se vocês estão refletindo sobre isso, né? E a outra pergunta é do nosso colega, do Álvaro. O título de nobreza, né, do príncipe, para além do reconhecimento, não pode ter a ver um pouco com uma herança de um sujeito tão importante como o pai? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta que eu vou aproveitar também. A vinculação dos dados que estão sendo digitalizados pelo Family Search com a base de dados do arquivo estão previstas para acontecer? Isso até acho que os guris não vão. Essa última eu digo que a gente não tem assim a gente tem uma parceria, né, com o Family Search, como diversos outros arquivos e outras instituições pelo Brasil. Eu não sei se eu entendi muito bem, né? Eu acho que assim, porque tem documentação que está digitada no Family e ele está perguntando se tem uma base de dados com arquivo. A gente tem uma parceria com o Family Search, né? Então, eles digitalizam alguns documentos e a gente também, conforme a nossa disponibilidade na nossa plataforma, digitalizamos, mas não chega a ser algo concomitante, né? Então, não tem uma ligação tão direta. Aí, meninos, quiserem...
Posso começar? Eu acho que sim. Eu acho que, em relação à pergunta do Álvaro, né, se tem alguma vinculação em ele ter assumido um título de nobreza e ter um pai que é uma pessoa tão importante, tão influente, tão relevante. Eu acho que sim, né, no sentido de que ele se colocava como alguém que tinha uma importância, uma relevância que, evidentemente, é herdada do pai, mas não no sentido de que o pai tivesse algum título ou alguma coisa, porque o negócio dele era outro. Mas eu acho que indiretamente, sim, a gente pode pensar nesse sentido, né, aventar nesse sentido, de que ele tem uma relevância dada pelo pai e que isso se traduziu como assumir um título. Em relação à questão da história pública, do ensino de história, eu acho que talvez o Giovanni tenha mais a dizer do que eu, pelo fato dele ser professor, né? Mas eu acredito que os documentos publicados podem ter muito valor, né? Porque como material didático, tu tem ali documentos que os alunos podem pesquisar, podem manusear entre aspas, né? Porque vai estar na internet, no computador, mas são de livre acesso e podem ser interpretados, usados como material didático nesse sentido. E eu acho que é um livro que pode ser apropriado por outras iniciativas de história pública que já existem, né? Porque a gente tem o título no sentido figurado, certo? A gente tem o Museu do Percurso Negro, a gente tem uma série de coisas que podem ser repensadas e incorporar, né, novas contribuições da história do custódio, que podem sim ser pensadas como história pública. Né? Eu acho que, e para o ensino de história, os documentos publicados são fundamentais, podem ser interpretados pelos alunos, podem ser lidos pelos alunos, dá para pensar em territorialidades, né, de pensar essas territorialidades negras em Porto Alegre a partir do Príncipe Custódio, porque a gente tem a Cidade Baixa, Praia do Riacho, Campos da Redenção, que são associados a territórios negros, então dá para pensar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim, dá para se pensar uma série de coisas. Bom, primeiro agradecer a Melina pela pergunta, né? A Melina é uma grande historiadora e colega, né? Olha, Melina, eu como professor, né? Inclusive o meu retorno à pesquisa é em decorrência desse interesse que as biografias e as trajetórias despertam no público em geral, e em especial aos alunos, assim, né, de todos os tamanhos, né, da educação de jovens e adultos e dos diversos níveis do ensino fundamental, né. Então, ao longo do tempo, a gente tem uma série de materiais aí a respeito do Príncipe Custódio e de outras personalidades, assim, importantes. Né? Então, eu acho que sim. Eu entendo que a biografia, né, ela é um jeito de tu abordar esses assuntos que normalmente não são tratados em materiais didáticos. Quando nós não temos assim um recurso fácil de trabalhar, de lidar, a gente pode buscar esses personagens, né, como o Príncipe Custódio aqui para Porto Alegre, ou como o famoso Mansa Musa, que eu já trabalhei muito com meus alunos, né, que é considerado o homem mais rico da história, né, lá do Mali, entre outras grandes personagens, né. Então, o livro, assim, eu imagino que ele vai possibilitar isso, né, e o fato de nós publicarmos os documentos certamente vem no sentido de que a gente sabe que tem muita gente já que pesquisa sobre isso, não somente historiadores, né, como eu e o Rodrigo. Muita gente que tem interesse em saber a respeito do Príncipe Custódio, e pode sim, a partir dos documentos, encontrar coisas que a gente não viu, pode encontrar caminhos que a gente não explorou, né, e vai também contribuir, né. Eu lembro na nossa primeira vez que a gente se encontrou para tratar da possibilidade de fazer uma pesquisa, eu falei para o Rodrigo que eu entendia que a história é uma construção coletiva, né, a gente
publica, a gente escreve individualmente, em duplas, né? Mas a gente discute com várias pessoas, a gente constrói coletivamente, a gente se ampara no que os outros descobrem, né? Então, a gente apresenta um estudo introdutório, né? Com algumas coisas que eu entendo que são bem sólidas ali a respeito do Príncipe Custódio, e a gente abre essa documentação para que tenha um aprofundamento, né? Eu acho que o Príncipe Custódio já seria um caso aí, talvez, de história pública que já atinge públicos mais amplos há um bom tempo, né? Aqui no caso do Rio Grande do Sul, tendo alcances aí nacionais, né? A gente tem um grande interesse sobre essa figura, talvez em questão da realeza, entre outras coisas, pela importância que é dada a ele dentro da questão do batuque, né, do culto de nação aqui no Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida, eu acho que ele contribui para uma compreensão da luta antirracista pelo protagonismo histórico que ele apresenta pela sua trajetória. E esses outros personagens, quando tu conhece um ser humano na sua complexidade, tu não vai analisá-lo somente como uma figura sem nome. O Príncipe Custódio tem nome, e ele, né, ele tem a sua presença, e ele marca a sua presença desde a sua chegada aqui, né? E nesse sentido, ele é um instrumento para nós percebemos como é importante essa luta antirracista, ainda que nesse momento ainda não houvesse esse nome, né? Mas ela, sem dúvida, ela permite uma abordagem dessa pedagogia, dessa educação, que deve se debruçar sobre esses temas, né? Dessa complexidade do trato das pessoas negras, africanos, afrodescendentes na nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul. Então, sim, eu acho que certamente deve surgir outras coisas. E o fato do pai dele, né, estar vinculado ao tráfico de escravos, ele nos traz um elemento super complexo para que a gente tenha que lidar também com essas questões, né? E a gente vai ter que lidar com essas questões aí, e é importante que a gente lide, antes que outros trabalhos de forma mais ligeira e por vezes preconceituosa, como aqueles manuais do Leandro Narlock, eu acho, imagino como que é o nome daquele autor, que faz uma série de inconsistências. Ele pega os materiais dos historiadores e transforma, e não usa o contexto, não usa os argumentos dos historiadores. Então, eu acho que deve ir, né, para esse campo para discutir essas temáticas e trazer a nossa visão também para uma discussão mais ampla, né, nessa discussão da história pública, né? Eu entendo dessa maneira. E eu concordo com o Rodrigo ali a respeito da herança do pai, né, do Custódio, sim. Mas eu acho que a gente ainda vai aprofundar essa questão, né, de onde é que vem esse título de príncipe. Talvez a gente possa trazer algumas camadas de compreensão dessa possibilidade desse título, né? Mas eu ainda não me arriscaria a dizer. Eu acho que sim, acho que o pai dele é importante, assim como o voodoo, né, o Sapatá, que era visto como o rei da terra no Daomé. Talvez também tenha uma ligação a isso. Então, tem algumas camadas que a gente pode descobrir de onde é que vem a ideia do título do príncipe. Inclusive, a mãe dele tem uma origem real, né? O que não está descartado também, tá? Tem mais duas perguntas aqui no chat. Uma é da Clarissa, né? Que ela pergunta se essas versões mais equivocadas teriam a ver com as ferramentas de busca e dificuldade de acesso às fontes, ou talvez coincidência dos trabalhos de memória e construção de uma narrativa que se entrelaça e se torna acessória para reforçar tais memórias. A gente tem mais uma aqui perguntando do Odá Bangbai, desculpa se eu falei um pouco errado, que pergunta, acho até que o Giovanni estava tocando nesse ponto, como foi relacionada a importância do príncipe Custódio ao batuque no Rio Grande do Sul. Esses meninos têm condições de responder. Deixa eu ver. Aqui é mais um comentário, né? Da Melina também. Por enquanto são essas. Carolina, eu perdi a última pergunta ali. Tu podia me repetir da Bambaê, se eu não me engano, é isso? É isso. Perguntando a importância do príncipe Custódio ao batuque no Rio Grande do Sul. Tá, obrigado. Começa ou tu começa, Giovanni? Acho que eu te chamaria para responder a primeira ali, Rodrigo. Acho que é o teu campo, assim, eu aprendi contigo nisso. Vai lá, Rodrigo. Eu acho que essa questão, as versões equivocadas, claro,
toda versão histórica é provisória e passível de releitura, né? Então, quem somos nós para dizer que essa versão está equivocada e nós estamos certos, né? Daqui a pouco, podemos ser refutados também, isso faz parte do processo histórico. Mas o que eu acho é que uma série de versões foram passadas adiante acriticamente, né? Então, existem muitos estudos que se basearam em outros estudos que não tinham, de fato, acesso a índices como nós temos, né? Então não tinham condições de encontrar os processos que nós encontramos, mas tem algumas coisas que são de difícil entendimento, né? Tem trabalhos que trabalham com oralidade e os trechos apresentados não têm jeito de oralidade, não tem cara de oralidade, não parece ser oralidade aquilo. Então, isso aqui é uma coisa que nos deixa um pouco alertas, né? O que aconteceu? Não sei, né? Mas o fato é que foi construída uma versão e foi reproduzida à exaustão. Reproduzida em trabalhos acadêmicos, em programas de televisão, e acabou se consolidando como a versão oficial sobre o Príncipe Custódio, né? Isso aí também é objeto de uma construção que ocorre muito nos anos 90, no início dos anos 2000, né? E a gente não verifica, né? Os dados que a gente encontrou refutam isso, né? Então, nesse sentido que eu digo que é equivocado, né? Mas a fonte disso, a origem disso, eu acho que está em tomar algumas coisas que não são oralidade como se fossem oralidade. Eu acho que esse é o ponto, e buscar uma fundamentação na oralidade de coisas que não se fundamentam na oralidade. Eu acho que o que aconteceu, eu não sei dizer. E qual era a pergunta? A importância do príncipe custódio no batuque. Um pouco retomando o que eu estava falando ali no começo, o nosso papel como historiadores não é dizer a importância do príncipe custódio no batuque, né? Eu acho que isso aí pertence ao domínio do sagrado, domínio da fé, o lugar dele como mito de origem, e é mito de origem de algumas casas, em outras não, origem mais no Jeje. Então, eu acho que isso aí foge um pouco à nossa alçada, e a gente não quer se atrever a entrar nessa vertente. Isso não significa que a gente não possa discutir o papel dele como sujeito histórico envolvido de alguma maneira no batuque, né? Então, isso faz parte da legitimação dele como príncipe dos pobres, como a gente está colocando. Ele é apontado, inclusive perseguido nos jornais, né, por ter essa participação na religião afro. Então, isso tudo a gente pode identificar, mas em relação ao papel dele no batuque, em relação ao significado dele para o batuque, a gente não tem nada a ensinar, a gente tem a aprender. Então tá, eu concordo com o Rodrigo que a questão, né? Então, concordo literalmente com a questão ali das versões que a gente entende que tem alguns problemas, assim, né? A gente discutiu bastante a respeito disso, né? São detalhes que eram claramente não eram ligados a forma como a memória lembra de com detalhes, né, Rodrigo? Me lembro da gente comentando isso, assim, né? Parecia páginas de livro, assim, determinadas coisas, né? Mas o Rodrigo é um pesquisador muito experiente em história oral, né? Então é por isso que é interessante ouvi-lo a respeito disso. Sobre a importância do príncipe custódio, né, para o batuque, né? Acho que a gente poderia pensar, então, em algumas influências dele, talvez, né? Mas lembrando ali o que a gente estava falando e o que a gente está defendendo no livro, é que mesmo ele, né, ele não chega aqui como uma liderança já do batuque, né? E talvez, assim como o príncipe custódio, a gente pode dizer que existe uma historicidade dele, né? Há um processo, há uma criação, né? Ele não é o príncipe, né? Ele está como tanoeiro, ele está como Turf, né? Ele vai construindo essa noção em torno dele. Então, ao final, ali mais na segunda década de 10, ali, ele já é reconhecidamente, então, um religioso,
É claro que provavelmente antes ele já fizesse, né, movimentações nesse sentido, mas ali ele já tem um momento consolidado, né? Então talvez a própria religião, e daí isso daí é fruto daí de uma outra discussão, daí não só do Custódio, também a gente pode trabalhar com essa ideia de historicidade, de uma construção, né? Mas daí isso seria daí um outro debate, né? Que eu estou começando a trilhar, e com o tempo a gente vai descobrir um pouco mais a respeito disso, tá? Mas eu entendo, então, que a gente pode dizer que ele tem alguma influência, né? Talvez não uma palavra importância, assim, mas ele tem alguma influência, assim, ali num primeiro momento ali na constituição, assim, de algumas questões envolvendo a religião do Batuque no Rio Grande do Sul, que, para quem não conhece essa religião, então, de matriz africana, aqui do Rio Grande do Sul, mais ligada, realmente. O que eu tenho pensado, e daí isso não está no livro, daí o Rodrigo aqui vai, depois de repente vai discutir, a gente pode discutir, mas o Rodrigo vai me falar depois o que ele acha, né? O lugar de onde vem o Custódio, né, o Daomé, de onde ele vem, ele é conhecido, então, como uma região aonde começa os cultos multidimensionais, aos cultos de várias divindades, né? Mesmo no continente africano, isso não era comum em toda a região da África Ocidental. Isso começa ali na virada do século XVIII para o século XIX, um pouco no século do século XVII para o século XVIII. Vai ter um processo ali onde vai estar ligado ao processo de construção do Estado do Daomé. Então, talvez a experiência do príncipe Custódio nessa região e nesses cultos multidimensionais tenha alguma importância, mas que a gente ainda vai tentar descobrir nesse sentido, que seriam o que hoje a gente chama aqui na região do Rio Grande do Sul de cultos de linha Jeje, né? A linha Jeje seriam pessoas dessa região, os Fon da África, que teriam já talvez uma experiência nesse sentido, né? Do culto multidimensional, ou seja, várias divindades no mesmo lugar sendo cultuadas, o que vai se transformar, né, talvez, né, no Candomblé na Bahia, entre outros lugares, né? Então essa é a tese do Luiz Nicolau Pares lá para a Bahia, que esses africanos de origem Jeje, a mesma origem do Custódio, tiveram essa influência, começam a acrescentar essa ideia dessa multidimensionalidade. Isso ainda a gente vai tentar discutir qual é essa importância de um único indivíduo, né? Talvez não seja fundamental, mas talvez ele tenha alguma influência nesse sentido, a gente ainda vai tentar descobrir a respeito disso. Bem, não tem mais perguntas, não sei se mais alguém gostaria de perguntar, agora é a hora. Queria avisar para todo mundo, então, que a live vai ficar disponível no Facebook, também depois vai para o YouTube, né? Pedir para todo mundo seguir o arquivo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Não sei se os meninos querem deixar mais alguma colocação. Isso. Só queria agradecer por todas as pessoas envolvidas, meus colegas do arquivo, e o público, que tem pessoas tão queridas aqui conosco, e agradecer pela presença e por estarem conversando conosco. Eu também só queria agradecer, né, a todos os que vieram aqui conhecer, né, a nossa apresentação do livro, né, desejar uma boa leitura, que conheçam, que, né, se aprofundem aí nos documentos, que conheçam o nosso estudo. Agradecer ao arquivo pela publicação e a todos que assistiram. Grande abraço. A outra coisa, gente, o livro não está à venda, tá? O livro é de livre acesso, está na internet. Quem quiser olhar, quem quiser ler, é só acessar o site do Arquivo Público, que está lá o livro. Então é isso, agradeço a todos, uma boa tarde.